Beleza, então, iniciando a quinta aula. Hoje, Will, eu vim aqui pro lado do roteador. Então, pessoal, eu queria saber primeiro, como é que anda o nível de conhecimento de vocês em questão de firewall. IP tables, firewall de microtik também segue o mesmo padrão, porque eu quero passar alguns conteúdos que não estão previstos ali na grade que eu liberei para vocês. Só que para isso vou depender de não me atentar tanto no básico. Aí fica por vocês, baseado no conhecimento que vocês têm hoje. O que vocês me dizem? Beleza, então vamos partir então do princípio. Então, o file do MikroTik ali no RouterOS, ele é totalmente baseado no IP tables do Linux, então muda muito pouca coisa. O conhecimento do um tu consegue migrar para outro sem nenhum problema. Ele, para quem vem do MikroTik, o firewall do Linux é a mesma coisa, porque o firewall do RouterOS ele é completamente baseado no IP tables. Até o RouterOS ele é um sistema baseado em Linux. Então, o firewall do RouterOS é totalmente baseado no IP tables. E aí hoje a gente vai ver o IP tables e o NF tables. Sim, tá gravando, Saulo. Vou conferir aqui, sim, gravando. Então, se vai ser de boa, o pessoal aí já deve ter uma bagagem em MikroTik, né? Vou começar então. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre segurança, onde vai abordar a firewall, algumas configurações de SSH, vamos abordar também em fail2ban e o sudo. Algumas configurações do sudo, eu vou mostrar para vocês o porquê que não instalar o sudo nos servidores e quando instalar, deixar com o mínimo de permissões possível. Como a gente consegue com o mínimo de permissões tornar o usuário root. Então isso é escalação de privilégios. A gente vai ver também como configurar módulos do kernel, sobre o boot manager do Linux, que é o grub, e algumas ferramentas úteis. Eu vou tentar focar mais na parte 1, que é a segurança, até a boa parte dos slides, se não mais da metade dos slides dessa aula, vão ser desse módulo aqui. Então o IP tables, ele é um dos firewalls do Linux. Só que, na verdade, quem faz essas regras e filtragem de pacotes não é o IP tables e também não é o NF tables. Quem é o responsável pela filtragem de pacotes no Linux vai ser o NetFilter, que faz parte do kernel, e o IP tables e o NF tables vão servir como interfaces ao NetFilter. Então, como ele é muito complexo a configuração, existem essas ferramentas que nos ajudam a interagir com o NetFilter. Então, recapitulando aqui, uma das principais preocupações que precisamos ter com nossos servidores é a segurança, porque é ela que vai garantir a confiabilidade dos nossos dados, a disponibilidade do nosso serviço. Então, a segurança é primordial em qualquer tipo de sistema, em qualquer tipo de serviço. A gente tem que pensar muito nessa questão de segurança, porque enquanto nós precisamos pensar em todas as falhas que podem ter no sistema e pensar em formas de corrigir e de nos proteger, pessoas que nos atacam e querem tirar vantagem dessas falhas precisam achar apenas uma para estar se aproveitando do sistema, e aí podem estar prejudicando a confiabilidade dos nossos dados, podem estar prejudicando o funcionamento do nosso sistema, aí quebrando o pilar da disponibilidade. Então a gente tem que
tomar vários cuidados para não estar causando isso. Alguns deles são cuidado com as permissões de arquivos do sistema, scripts em tarefas cron, a gente tem que tomar cuidado com as permissões que eles têm, portas abertas, senhas fracas e outras brechas que a gente pode ter no sistema que a gente vai abordar aqui. A principal forma, assim, uma das principais de proteger o sistema é com Firewall. Então, o Firewall ele vai fazer o quê? Ele vai fazer algumas regras que vão estar aceitando ou negando uma conexão em determinada porta ou vindo de determinado host. Então, são algumas regras que vão estar sendo analisadas pelo kernel e vai estar aceitando aquele pacote ou descartando. Como eu tinha explicado, como tem uma grande complexidade no NetFilter, que é o módulo do kernel responsável por filtragem de pacotes, a gente tem que usar o iptables ou nftables para estar fazendo interação com os ganchos do NetFilter. A gente consegue interagir direto com o NetFilter? Sim, consegue. Inclusive, para quem conhece alguma coisa de desenvolvimento, existem módulos para a linguagem C que tu consegue estar interagindo diretamente com esses ganchos. Então, tu consegue fazer programas que criam dinamicamente essas regras direto no NetFilter. Vocês conseguem fazer isso. Por padrão, a gente tem, na maioria dos sistemas, o iptables, e é onde a maioria começa a aprender. Então, a gente vai abordar primeiro o iptables, e aí a gente vai migrar as nossas regras que vamos fazer no iptables para o nftables. O nftables, além de mais recente, ele tem uma escalabilidade melhor e uma performance também, porque o iptables ele tem alguns problemas de escalabilidade, porque a gente acaba criando muitas regras para a mesma coisa. E no nftables a gente não tem isso, porque a gente tem uma estrutura JSON que nos permite criar algumas regras um pouco mais elaboradas, com menos linhas na tabela, digamos assim. A gente vai falar nessa aula sobre duas tabelas do iptables, que é a tabela filter e a tabela night. Então, na tabela filter, a gente vai fazer as regras que vão determinar se um pacote vai ser aceito ou rejeitado. Então, vai ser a filtragem de pacotes propriamente dita. Então, a gente vai criar regras que vão determinar se alguns pacotes que correspondam às especificidades dessas regras vão ser aceitos ou rejeitados. Na tabela NAT, a gente vai aplicar as regras de tradução de endereços e portas. Creio que a maioria já conhece esses termos e essas tabelas. Nas tabelas, a gente também vai possuir chains, que são, digamos, momentos e sentido que o tráfego vai ser analisado. Como assim? Por exemplo, na chain input, a gente vai conseguir analisar todo o tráfego que seja destinado ao host que está o firewall. Ou seja, todo o tráfego que está entrando e com destino à própria máquina vai estar na chain input. Na chain output, vai estar todo o pacote originado por processos internos do servidor que estejam saindo da máquina. Na forward, a gente vai ter os pacotes que estão passando pelo host em direção a outro dispositivo, ou seja, que estejam atravessando o nosso firewall. Tudo certo por aqui? Por enquanto? Beleza. Então, na tabela filter, a gente tem essas chains que eu falei agora, que é input, output e forward. As ações da tabela filter vão ser reject, accept, drop, log. São as principais, digamos, as que a gente vai tratar nessa aula. Na reject, ela vai rejeitar o pacote que corresponder à regra, e todas as próximas regras serão ignoradas, porque o pacote já foi rejeitado. A reject, ela vai responder à origem, informando que o pacote foi rejeitado.
dá para a gente manipular essa resposta também, para não parecer que tem um firewall barrando esses pacotes. A ação accept, ela vai aceitar o pacote que corresponder à regra, e esse pacote não vai passar pelas próximas regras, porque ele já foi aceito. A ação drop, ela é similar à reject, só que o firewall não vai dar uma resposta para a origem, então o pacote vai ser simplesmente descartado silenciosamente. Ele não vai ter a origem não vai ter uma resposta. E log, ele simplesmente vai registrar a passagem do pacote pelo firewall. As chains na tabela NAT vão ser pre-routing, que são pacotes que entram no firewall, que independente do destino, e essa chain está antes da decisão de roteamento, antes da connection trace do sistema. Em post-routing, vão ser os pacotes que já passaram pela decisão de roteamento e estão saindo do firewall, ou seja, post-routing, após o roteamento. Output vão ser os pacotes originados pela máquina, onde está sendo tratado o firewall e gerado por processos locais. Input, todos aqueles pacotes destinados ao próprio firewall, a própria máquina onde está sendo feito o firewall. As ações da tabela NAT é o source NAT, o destinat, o redirect e o masquerade. O SNAT, ele vai alterar o endereço ou porta de origem de um pacote, ou ambos. O destinat, ele vai alterar o endereço de destino de um determinado pacote. A porta também, caso seja especificado. Redirect, ele vai redirecionar um pacote para uma determinada porta local. O masquerade, ele vai ser um tipo especial de SNAT e deve ser usado quando um host recebe endereço de IP dinamicamente. Então, para a gente usar o iptables, a gente pode estar utilizando o comando iptables, seguido a alguns parâmetros que vão estar determinando o que a gente vai fazer. Por exemplo, o iptables-nl maiúsculo. Ele vai listar as regras que a gente tem. Aqui a gente vai ter a chain input com policy accept, chain forward com policy accept, output com policy accept. Caso a gente queira ver outra tabela, lembrando que também no iptables, caso a gente não passe nenhum parâmetro, a tabela padrão, a tabela default, é a tabela filter. Então, sempre que a gente não passa um parâmetro, a gente está aplicando a tabela filter. Para eu especificar uma tabela, eu digito "-t", e a tabela que eu quero, "-tnat". "-tnat". Systemctl status nftables. Deixa eu verificar que estava nftables rodando aqui. Eu vou parar ele. Então, o NAT vai ter pre-routing, input, post-routing e output, como a gente viu antes. A gente vai ter que fazer algumas perguntas quando vai fazer a construção de firewalls, como o que vamos proteger, quem eu quero que acesse, quero bloquear tudo e liberar apenas o que preciso. Então, são algumas perguntas importantes de se fazer na hora de construir um firewall. E também a gente tem dois tipos de políticas de firewall, que são default accept e default drop. A default accept é quando a gente aceita todos os pacotes por padrão e rejeita apenas o que é especificado. A default drop, ela rejeita todos os pacotes por padrão e aceita apenas o especificado. Para quem vem no MikroTik, o firewall do MikroTik ele é default accept, ou seja, ele aceita tudo e rejeita o que for especificado. No iptables,
ele por padrão também é default accept. Como vocês podem ver aqui, a policy está accept. Caso a gente queira trocar, a gente pode com o parâmetro "-p", e aí passa o drop. Mas eu não vou fazer agora, senão vai cair minha conexão. Então, uma daquelas perguntas que a gente fez é o que vamos proteger. A gente vai rodar um comandinho aqui no sistema, que é o ss-ptunl, ou putnl. Esse comando faz o quê? Ele nos mostra todas as portas abertas no sistema. Então, a gente tem aqui a porta 55140, a 68 aqui, que é do DHCP Client, a 55140 de novo em IPv6, a 22 do SSH, a 80 do Apache e a 22 do SSH em IPv6. Então, com esse comando aqui, podemos ver todas as portas abertas no nosso sistema. Também tem o parâmetro aqui A, que ele informa todos os sockets abertos. Mas como eu não preciso ver o que já está aberto e sim o que está só escutando, eu vou omitir o A e vou deixar só o L, que é de listening, ou seja, portas que eu estou escutando. Então, com isso a gente consegue saber quais as portas que temos que proteger. 55140 e 22, que são os serviços que estão rodando o rsyslog e o SSH. Depois a gente vai ver como muda a porta do SSH também, não tem problema. Aqui eu mostrei que às vezes podem ter serviços que a gente não está utilizando no sistema, como aqui estava rodando o Exim4, que é um serviço de SMTP. Como eu não estava utilizando nesse servidor, eu desabilitei e parei o serviço. Sempre verifiquem para não ter serviços rodando desnecessariamente. Isso também pode deixar alguma brecha de segurança, com alguma falha em algum serviço, ou até com alguma configuração padrão que não foi tratada, não foi configurada de forma segura, e aí pode estar deixando brecha de segurança no servidor de vocês. Então aqui a gente especificou todas as portas que tem aberta no servidor e o que está rodando em cada uma delas. Então, 55140 UDP rsyslog, 22 TCP SSH e 80 TCP Apache 2. Eu deixei aqui para vocês também alguns parâmetros do iptables, para estar fazendo os laboratórios, fazendo os testes. Mas agora vamos partir para o prático. Então, a gente também tem que responder uma pergunta antes disso. Quem pode acessar esses serviços? O 55140, que é do rsyslog, eu só quero que aqueles hosts, que são servidores Linux, possam acessar essa porta. Então, eu tenho que fechar para os IPs dos servidores. A 22, eu quero só que a máquina que gerencia a rede possa acessar, que aqui no caso é o 92.168.10.50. Então, agora a gente já sabe quais portas temos que defender e quem pode acessar essas portas. Isso tudo para a gente criar um firewall default accept, que é aquele firewall que aceita tudo por padrão e dropa o que a gente especifica. Para quem não tem um conhecimento alto em firewall, essa é a melhor abordagem, porque os firewalls default drop, eles são um pouco mais elaborados e caso a pessoa não tenha uma certa experiência, pode acabar deixando alguma brecha de segurança. Mesmo sendo um firewall mais elaborado, pode deixar algumas falhas de segurança bem críticas. A gente pode ver isso, é uma das coisas que eu quero abordar, caso dê tempo, porque não está no cronograma, mas caso a gente consiga terminar os laboratórios cedo, eu vou partir para esse tema. Então aqui a gente já sabe o que a gente quer proteger. A gente não tem nenhuma regra por enquanto. Antes de partir para as regras, eu vou ver se tem alguma pergunta.
Mesmo conceito do Firewall do router S mesmo. NFTables tem o conceito de tar pitch. Acho que não, Wagner. Eu vou dar uma olhada. Então a gente pode ver NFTables. Qualquer coisa a gente faz o quê? Aqui, ó. Opa. NFTables tar pitch. Deixa eu ver. Acho que não vai ter, mas eu não cheguei a ver. Tar pitch. Acho que não vai ter. Eu vou dar uma olhada depois e te respondo, mas acredito que não. É isso aí, Wagner. Não tem por que fazer no MikroTik, até é melhor política tu fazer no próprio servidor, né? Deixa eu ver. Devido à prática nossa, como foi dito na aula, cortesia, cá vir e fazer tudo. Então, Agnaldo, o IPTables e o NFTables, eles são ferramentas que gerenciam o NetFilter, que é o módulo do kernel Linux, que por meio de alguns ganchos, hooks que se chamam, ele captura os pacotes e analisa. Mas eles são ferramentas, frameworks, digamos assim, que gerenciam essa parte do kernel. Eles são criados pela mesma empresa, o IPTables e o NFTables. O NFTables ele é baseado no IPTables, só que ele tem algumas melhorias e ele tem algumas ferramentas a mais. Por exemplo, o IPTables, ele não, o comando IPTables não suporta IPv6. Para fazer para IPv6, tu tem que usar o IP6 tables. Então, o NFTables ele já vem por padrão ambos. Ele tem, além disso, algumas melhorias de performance e de escalabilidade. Ele realmente é melhor, então vale a pena dar uma olhada. Também tem como fazer CGNAT com NFTables, se alguém tiver interesse. Dá para pesquisar alguma coisa sobre. Quando vê, quem sabe, sai uma live aí. Tem como fazer CGNAT com NFTables também. E dá para fazer parecido ali com o MikroTik, igual tem o gerador ali do HUD, com faixa de portas, por exemplo, da porta 1000 a 2000, IP e tal. Então, mesma coisa. Sim, o NFTables faz tudo que o IPTables faz e mais um pouco. É isso aí. Mas como o IPTables é o que a maioria já conhece, a gente vai abordar ele no início do curso agora e depois vou mostrar que tem um comando que ele converte uma regra de IPTables para NFTables. Então, tu aprendendo IPTables, tu consegue trabalhar com NFTables também, porque tem um comando que converte essas regras. Sim, o Debian 10 vem com os dois, mas no Debian 10, se eu não me engano, tem que instalar o pacote do NFTables também. Mas eu vou deixar tudo ali na apostila. Além disso, claro, tem diversas políticas de segurança, além do IPTables, NFTables, tem o FireWD também, pode fazer diversas políticas de segurança de firewall. Tem firewalls mais complexos também, mas até se vocês forem estudar para LPI, por exemplo, não cai NFTables, cai só IPTables, então... o que é cobrado em certificação de Linux é só IPTables, por enquanto. Vamos partir para a prática, então. Então, eu sei que o meu computador aqui, a máquina que eu estou usando, ele tem o IP 192.168.10.50. Então, eu quero que só essa máquina aqui acesse o SSH. E eu também sei que no servidor aqui, ele tem uma VLAN
que essa VLAN comunica só com servidores. E nessa VLAN tem uma rede barra 24. Então, o que eu vou fazer? Para SSH, eu vou liberar apenas o IP do meu notebook. E para o rsyslog, eu vou liberar toda essa rede barra 24 aqui, porque caso a gente insira algum servidor a mais nessa VLAN, ele pode estar subindo no rsyslog sem nenhum problema. Compreenderam? Então, eu vou começar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da apostila. Não. Então, eu vou começar pelo SSH. Eu vou dar o comando iptables -a de append, de adicionar ao final. O A, ele adiciona uma regra ao final da tabela. Ele vai realizar um append. Na input, um -s de source, origem, 192.168.10.50. Então, tudo com 192.168.10.50, no protocolo TCP, com destino à porta 22, eu dou um jump para accept. Então, append na tabela input, na chain input, com o endereço de origem 192.168.10.50, no protocolo TCP, com destino à porta 22, jump para accept. Se eu der um iptables -nl, a regra foi criada. Sempre cria accept primeiro, porque depois, se você colocar um drop primeiro, ela não vai chegar na accept. Então, o firewall é lido de cima para baixo. Caso tu queira ver as linhas também, bota line numbers. Então, aqui ele vai mostrar a regra número 1. Então, já que a gente criou a regra de accept, vamos criar a de drop agora. Então, iptables -a de append na chain input, com o protocolo TCP, destino à porta 22. O que a gente faz? Dá um jump. Aqui a gente vai ter algumas opções, como reject, drop e reject, alterando a política padrão. Eu vou primeiro colocar drop e vou mostrar para vocês alguns truquezinhos que dá para fazer. Então, se eu der um iptables -nl maiúsculo, a gente pode ver que agora as duas regras foram criadas. Vamos fazer também para o rsyslog. Qual era a porta do rsyslog? Simples a gente ver. Vamos ver todas as portas abertas. A do rsyslog está 55.140. Então, iptables -a maiúsculo, input, -s, deixa eu só conferir aqui a rede, 10.20.00.20/24. Então, iptables -a maiúsculo, input, -s de source, origem, tudo com a origem 10.20.00/24, no protocolo UDP, com destino à porta 55.140, a gente dá um accept. E o restante, só tirar a origem, a gente dá um drop. Nosso firewall está funcionando já. Vamos testar então. Vou usar aqui uma ferramenta chamada Nmap, com -pn. Eu vou explicar mais para frente cada um desses parâmetros aqui. Mas, basicamente, o que eu estou falando para ele? Nmap não valida se o host está vivo e faça um SYN scan
no IP que eu determinei na porta 22. Sim scan, o que ele é? Ele é um scan que não fecha a conexão. No protocolo TCP, ele como tem o three-way handshake, ele vai enviar um pacote SYN, aí vai retornar um SYN ACK, e aí tem o ACK para o reconhecimento da conexão. O SYN scan, ele vai fazer o quê? Vai enviar um pacote SYN para o host, e aí vai aguardar a resposta. Caso a resposta seja um SYN ACK, ele vai entender que a porta está aberta, e caso seja um SYN reset, um reset check, na verdade, desculpa, reset check, ele vai entender que a porta está fechada. Caso esteja aberta, ele vai responder um reset, ou seja, a conexão não é estabelecida. Então, esse tipo de teste é que ele não estabelece conexão, então ele geralmente não deixa logs de conexão na porta que for varrida. Então, da minha máquina, está aberta a porta. Vamos acessar outra máquina aqui, SSH, Gabriel@192. Opa. nmap-pn-ss 192.68.10.100-p22. Aguardar finalizar o teste. E vocês podem ver que a porta está filtrada. Então, o firewall, quando a gente coloca drop, a porta é entendida como filtrada. Então, nisso aqui, se eu estivesse atacando esse servidor, eu ia ficar interessado nisso aqui. Porque a porta está filtrada, então eu sei que tem um firewall aqui. Se tem firewall, quer dizer que tem alguma coisa que está sendo protegida. E se algo está sendo protegido, provavelmente é importante para o sistema, como o SSH. Então, isso me causaria um interesse e uma vontade de tentar burlar esse firewall para eu conseguir acesso a essa porta. Existe alguma forma para não aparecer filtrado? Existe, que é com reject. Porém, o reject com a política padrão dele, ele vai aparecer filtrado também. Então aqui, replace. Então a gente vai dar um iptables -nl --line numbers para a gente ver a linha da regra. Então eu vou fazer o quê? Vou dar um iptables -r input na linha 2 -s. Aqui não vai ter um S, vai ser um -p tcp --deport 22 -j drop. Então eu estou fazendo replace da regra. Eu estou reescrevendo a regra que está na chain input na linha 2. E eu estou reescrevendo ela. Aqui não vai ser drop, vai ser reject. iptables -nl. Então agora ele é um reject. Se eu fizer o teste de novo, a gente vai ver que o comportamento não muda. Deixa eu ver aqui. TCP, destination port 22, reject. Ah não, aqui eu estou testando a minha máquina, é dessa aqui. Vai aparecer filtrado da mesma forma, porque ele vai retornar um reject com ICMP port unreachable. Então, essa mensagem aqui vai dizer para o nmap que a porta está filtrada. Como a gente vai fazer para isso aqui aparecer closed, então? Que seria uma porta realmente fechada, que ela não está sendo filtrada por firewall. Porque se a gente testar aqui a porta 23,
que é uma porta que realmente não está em uso, ela não vai aparecer filtrada, ela vai aparecer closed, porque é uma porta realmente fechada, que não está em uso. Ó, closed. Então a gente vai fazer o quê? Menos reject with. Reject com TCP reset, que é o mesmo retorno que tem quando uma porta não está aberta. Então, sempre, por exemplo, aqui, quando eu fiz o teste na porta 23, ele respondeu um TCP reset, que seria um reset ACK do TCP. Então, eu vou forçar meu firewall a responder da mesma forma. Vamos ver o que vai aparecer. Aqui está na 23 ainda. Vamos alterar para 22. Closed. Ou seja, agora a porta está fechada. Então, isso aqui vai me causar um interesse menor do que ver ela como filtrada. Porque olhando como closed vai me levar a entender que o cara trocou a porta do SSH. Então eu vou tentar descobrir agora quais portas estão abertas em todo o sistema. Que aí, em vez de passar uma porta 22, eu passo um "-p-", que ele vai escanear todas as 65.535 portas que existem. E aí eu vou ver quais estão abertas e tentar enumerar cada uma delas. Que vai me fazer perder muito mais tempo. Alguma pergunta? Sim, o MikroTik tem isso. É só dar um reject com o TCP reset também que ele vai funcionar. Deixa eu ver. Por que o A maiúsculo e não minúsculo? Porque Deus quis assim. Brincadeiras à parte. Porque realmente o comando foi feito dessa forma. Sempre que tiver uma dúvida sobre alguma determinada ferramenta, dá um "-help", que aí vocês vão ver aqui, ó, que é um append, que por algum motivo os desenvolvedores colocaram como A maiúsculo. Então, pode ver aqui que nem tem A minúsculo. Deixa eu ver. Nem tem A minúsculo nas regras iptables. Mas o append é maiúsculo. Consigo mudar a posição? Sim, consegue. Consegue, inclusive, incluir em uma posição determinada. Wagner, é necessário jump? Sim. O jump, ele está mandando você pular para accept, pular para drop. Então, o jump que vai determinar qual ação. Isso aí, priorizar um padrão de sintaxe. Tem como mudar a ordem, tem como alterar. Então, se vocês verem aqui, ó, vai ter o append, o check, o insert. Ele vai fazer o quê? Eu vou inserir uma regra passando o número 2. Aí, essa regra que eu criei vai passar a ser o número 2 e aquela número 2 vai passar a ser o número 3, ou seja, vai pular para baixo. Então, eu posso também fazer um replace, mas dizer para uma regra da 5 pular para 2, acredito que não tem como não. É mais fácil você refazer as regras. Mais alguma pergunta? A tabela ela fica armazenada em memória principal enquanto você não configurar o firewall para ser persistente. Então, o iptables ele não é persistente por padrão. Então, assim que a gente reiniciar a máquina, o firewall é perdido. Eu vou mostrar como deixar ele persistente também. Então, aqui a gente já viu para usar o TCP reset, mas a gente não fez pro nosso UDP. O UDP ele tem um comportamento muito interessante em port scan. O comportamento de uma porta aberta no UDP e de uma porta em firewall é a mesma. Então, o port scan ele não sabe se o pacote foi dropado ou se o pacote foi aceito. Por quê?
Quando vocês forem estudar ali o protocolo UDP, vocês vão ver que ele, diferente do TCP, ele não tem resposta caso o pacote seja aceito. O TCP ele já tem ali um SYN, um SYN-ACK, um ACK. O TCP ele não responde por padrão se ele recebe o pacote. E também, então nisso vocês podem perceber que o drop ele também não vai responder. O TCP ele só responde caso a porta esteja fechada. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. O Nmap, é SIL de UDP. Eu vou fazer um teste agora para a porta 55140. Só que eu vou fazer pela classe 192.168, que ela não está liberada, só a 10.20. Então, vocês vão ver que vai aparecer open/filtered, que ele não vai saber determinar se está aberto ou filtrado, porque, como eu falei, o UDP ele é ambíguo no port scan. E eu vou mostrar como a gente pode se aproveitar dessa ambiguidade. Então, agora, ele não sabe se está aberto ou se está filtrado, porque o comportamento é o mesmo. Se eu passar agora por um IP onde está liberado no firewall a porta, 10.20.0.1, nessa classe de IP aqui está liberado no firewall. Vocês vão ver que o comportamento vai ser o mesmo, Open Filtered. Então, o Nmap não sabe diferenciar quando está filtrado de quando está aberto. Já se eu passar uma porta aqui que está fechada realmente, deixa eu ver aqui, 55500. Ano 9268 10 100. Ele deu closed. Então, por que ele sabe que essa porta está fechada? Porque no UDP, quando a porta está fechada, ele responde. Ele só não responde quando está aberta ou filtrada. Não sei se vocês entenderam. Certo. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente pode mudar para um reject. Só que esse reject não vai ser TCP reset, porque o DP não tem TCP reset. Então, vou mostrar aqui, ó. Eu coloquei na apostila para vocês também qual é a resposta de cada comportamento do DP. Porta aberta, sem resposta. Porta fechada, responde com port unreachable. Com drop, sem resposta. Só que com reject, ele vai responder port unreachable. Ou seja, se a gente alterar aqui a regra do DP para reject with ICMP port unreachable, vai aparecer closed. Vou mostrar para vocês. iptables menos R de replace na input. A regra número 4, com protocolo UDP, com destino à porta 55140, jump, reject. Reject, se eu não me engano, já vai vir por padrão. Opa, o J é minúsculo. Port unreachable já vem por padrão. Então, mudando para reject, vamos fazer o teste de novo. Para 55140. Notem que agora apareceu closed e não mais open ou filtrado. Então, dessa forma aqui, o UDP a gente consegue especificar para ele realmente aparecer fechado. Já aqui vai responder como open ou filtrado quando a porta estiver aberta. Sempre o UDP vai ser ambíguo em casos de porta aberta.
Caso vocês queiram realmente validar, pode passar um SUV aqui, que ele vai tentar se conectar ao serviço. Caso ele consiga se conectar ao serviço, aí ele vai realmente passar um aberto. Alguma dúvida? O povo recomenda sempre, cara, trocar as portas padrões de microchip, mas se for escaneado, o IP vai achar portas que estiverem em uso. Sim, Will. Tem que cuidar também como vai fazer esses filtros. Aquilo ali que o Rudy falou, tem que cuidar onde vai fazer o firewall. Depois dessa aula, tentar escanear minha rede. Sempre é interessante. Se quiser trocar uma ideia depois, para quem sabe te ajudar, podemos conversar. Dropar na porta de origem, dropei meu fornecedor. Tá, beleza. Vamos dar continuidade então. Deixa eu ver aqui. Seguir o cronograma da apostila. Então aquilo que a gente fez ali no DP, eu botei aqui para como funciona no TCP também. No TCP é um pouco diferente. Uma porta aberta, ele responde sem EC. Uma fechada, um reset EC. Porta com firewall drop, ele não responde. Firewall reject, responde ICMP port unreachable. Ou seja, vai mostrar que está filtrada também. Só que a gente pode burlar isso aqui e fazer retornar um reset EC. Então o firewall vai se comportar realmente como uma porta fechada. Aqui os testes. Então, o firewall de IPv4 ele já está pronto. Agora a gente precisa fazer um firewall de IPv6. O que eu vou fazer no IPv6? A porta 22 eu vou liberar só para minha rede local. Se eu ver aqui, a minha rede local é essa aqui. Então eu vou liberar tudo na porta 22 vindo do meu IPv6 da rede local. Da minha rede LAN. Então ele vai rejeitar tudo que for externo. Já na porta 55140, eu vou rejeitar tudo, porque minha conexão com os outros servidores, eu só fiz IPv4. Eu poderia aqui configurar também via link local ou alguma coisa do tipo, mas eu não vou ter interesse no momento. Eu vou utilizar só IPv4 para conexão com RSYslog. Então, como o IPv4 a gente utiliza o IP tables, o IPv6 a gente usa o IP6 tables. Então, todo comando é a mesma coisa. Só vai mudar esse 6 na frente. Então, deixa eu ver aqui. Vai ser esse prefixo aqui. Eu vou fazer o quê? IP6 tables menos A input menos S barra 56, que eu tenho um barra 56 de IPv6 aqui na minha LAN. No protocolo TCP, com destino à porta 22, eu dou um accept. E o resto, eu dou um drop. Um drop não. Um reject. Reject with TCP reset. Isso aqui vocês vão escolher o que vai se adequar melhor à rede de vocês. Se vai ser um drop, se vai ser um reject. Isso vocês que vão ter que analisar o cenário de vocês e o que é mais importante para vocês. O drop, ele tem uma vantagem que ele não se dá o trabalho de responder. Ele simplesmente descarta. O reject não. Cada pacote que vocês receberem nessa porta, vocês vão responder. Então, é um trabalho a mais para o servidor. Mas aí fica a critério de vocês tá escolhendo o que melhor se aplica no cenário que vocês precisam. Aqui eu vou fazer um reject em tudo o DP na porta 55140, porque eu não vou precisar de um
uma conexão IPv6 com rsyslog. Se eu dou um IP6 tables -nl, ele está funcionando. Beleza. Então agora eu vou fazer um teste da minha LAN. Eu vou dar um nmap -pn -ss np5 final 5 na porta 22 sudo nmap. Eu tenho que passar o -6 aqui. Então, ó, da minha LAN está aberto. Como IPv6 aqui é público, eu vou testar de uma máquina externa que eu deixei aberta aqui. -su, não, ss, no meu IPv6, -p22, -6. Ele deu filtrada, mas é por causa do meu firewall da minha RB aqui. Então vamos desabilitar meu firewall. E agora deu closed. Por quê? Porque essa porta está fechada no meu servidor. Conseguiram compreender? Realmente aqui no IPv6 vai mudar só o 6 no iptables, porque todos os comandos são o mesmo e só muda também que vão usar IPv6 na origem e destino. Então não tem nenhum mistério. Só que tem um problema agora. Se a gente reiniciar o computador, vai perder todas as regras. Aproveitar e te atacar que baixou seu file. Tenta aí, cara. Não te esquece que eu sei teu IP também. Se tu me hackear qualquer coisa, não te esquece que amanhã a gente vai estar na mesma sala. As portas que eu fecho por IPv6 aqui na minha rede LAN, da 21 a 26, porta 80, da 135 a 139, 161, 443 a 445, 515, 554, 631, 3306, 3389, 8080, 91000. Aí eu fecho também a 513 e 162. O DP eu fecho 23, 53, 67 a 68, 123, 135 a 139, 161 e 162. 427 e 3702. Tudo isso com destino à minha LAN do IPv6, né? Porque todo IPv6 é público. Então eu bloqueio aqui na RAW do IPv6, o que é com destino à minha LAN. E na filter eu faço a proteção para o meu roteador. Então na input eu protejo o meu roteador. E tem uma regrinha aqui, se alguém tentar fazer um brute force na minha RB, ele vai para uma address list que bane por... um dia. Aí eu dropo aqui na RAW também, ó. Tudo que tiver nessa lista é banido. Então, só isso aí. Vai depender do que tu tá rodando na tua rede local. Aquilo ali são várias portas para... Como chegou que é brute force? Como? Isso aí é aula de outro dia. Isso aí a gente pode fazer uma live alguma hora como fazer firewall microtik de uma forma correta, sem fazer 70 mil regras na tabela filter, como eu vejo muita gente fazendo. Chega, tem proteção para ICMP, tem proteção para DDoS, tem proteção para os colegas não passar café depois das 4 da tarde, tem proteção para quando estiver passando novela, baixar a banda. Não pega nem Covid, isso aí. No iptables, como faz se você precisar inverter a ordem das linhas ou inserir... só deixa ser... isso aí... Isso é verdade. Então, para tu inserir uma nova linha,
eu vou te mostrar aqui. Eu vou usar o iptables, menos nl, maiúsculo, menos line, numbers, para mostrar o número de cada linha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o iptables menos i maiúsculo de insert. Eu vou dar um insert input. Em qual linha? Na linha 2. O que vai acontecer? Ele vai... O que eu criar agora vai para a linha 2. E o que estava na linha 2 vai pular para 3. E o da 3 para 4 e da 4 para 5. Então, vai pular cada um para um dígito a mais. Então, eu vou simplesmente dar um "-j accept", que ele vai aceitar tudo. Ó, iptables menos nl. Eu inseri aqui na linha 2 um accept para tudo. Então, ele passou a ser a 2 e o que estava na 2 para 3 e assim por diante. Caso você precisar mover, o melhor que tem a fazer é dar um replace com o R. Então, o R, ele vai reescrever a regra. Eu quero reescrever qual? A linha 2. Então, input 2. Eu quero fazer o quê? Eu não quero dar um accept in all, eu quero dar um accept in all tudo que for TCP, então. "-j accept". Então, se eu der um nl, veja aqui que estava all, aqui, e agora está TCP. Então, você dá um replace, você altera uma regra. Mas, caso queira remover uma regra, "-d input 2". Então, iptables menos nl. Então, agora ficaram só as nossas regras padrão. Compreendido? Certo. Então, agora, a gente tem um problema. Se reiniciar a máquina, a gente perde o firewall. Legal, né? Vamos instalar, então, um pacote que vai resolver isso para nós. O nome desse pacote é iptables persistent. Então, apt install iptables persistent. Eu vejo um pessoal criar também lá no RC local, ou criar um serviço. Então, tem diversas formas para se fazer persistência do iptables. Mas a melhor delas, com certeza, é usando esse pacote aqui, que eu já vou mostrar para vocês o motivo. Então, instalando ele, ele vai me fazer... Aqui ele não fez as perguntinhas porque eu já tinha instalado nessa máquina. Mas eu vou mostrar aqui na apostila. Então aqui ele vai sempre perguntar: você deseja salvar as regras atuais de IPv4 e deseja salvar as regras atuais de IPv6. Caso vocês clicarem em sim, ele já vai salvar todas as regras que vocês tinham criado no sistema. E ele vai salvar onde? Num diretório /etc, /iptables. Então, nesse diretório, vai ter as rules, ou seja, as regras v4 e regras v6. Se eu der um cat rules v4, então aqui tem as regras de IPv4. Se eu der um cat nas rules v6, vão ter as regras de IPv6. Certo? Então aqui vai ser feito a persistência das minhas regras. Então podem ver aqui que na NAT eu não tenho nada. E na filter eu tenho só na chain input. Então é isso aqui que tem. E na IPv6 tem essas regras. Caso vocês queiram criar as regras diretamente nesse arquivo, vocês podem. Só que aí digamos que vocês alteraram o firewall de vocês, iptables -nl. Aí vocês vieram aqui e criaram, por algum motivo, um accept em tudo. Não façam isso. Criaram um accept em tudo. Então, vocês alteraram o firewall de vocês. Eu vou precisar reinstalar, como é que eu faço agora? Agora é muito simples. Em vez de vocês terem que editar lá um arquivo que está configurado, todo o firewall de vocês, vocês dão um iptables -save. Então, iptables save. O que ele vai retornar? Vai retornar aquela mesma estrutura que tem lá no arquivo. Isso aqui salvou? Não, não salvou. Ele apenas mostrou num formato que pode ser salvo. Então, se eu passar um maior que
só um para ele substituir o arquivo e não adicionar ao final. Onde? /etc, iptables, rules v4. Então agora ele salvou no arquivo. Eu dou um systemctl restart netfilter persistent, que ele vai estar fazendo o restart do serviço e recarregando os arquivos. Para IPv6 é a mesma coisa. Caso vocês tenham um arquivo desses aqui de backup e queiram importar eles, é só usar iptables restore. Então, e passar o arquivo aqui. Então, funciona da mesma forma. O undo. Sim. Então, o que acontece? Quando vocês dão o comando iptables, ele não está sendo salvo. Então, o ideal é vocês criarem o firewall de vocês tudo por linha de comando. E aí, depois que tiver tudo validado, tudo certinho, vocês dão iptables save lá para esse diretório. E aí, o iptables persistent já vai fazer todo o trabalho de subir o firewall na reinicialização. Vocês não vão precisar estar se preocupando com isso. Então, toda a persistência já fica nesses arquivos. Eu acho a melhor forma e a forma mais simples de se fazer a persistência do iptables. Agora, a gente vai dar uma brincada com a tabela NAT. Vocês lembram que a gente tem duas máquinas rodando, né? Então, aqui eu tenho essa Debian 10 e essa Debian Lab Aula 1. Entre essas duas máquinas, eu tenho uma VLAN. Essa VLAN, ela passa por onde? Por uma interface virtual do VirtualBox. Eu vou abrir aqui as configurações. Rede. Então, ó, eu tenho um adaptador em bridge, como interface wireless, e uma interface VBoxNet, que é como se fosse um cabinho virtual entre as minhas duas máquinas virtuais. Então, essa interface, apenas as máquinas do VirtualBox se enxergam. E nessa interface, a gente, em umas aulas anteriores, criou uma VLAN e comunicou essas máquinas por essa VLAN. Então, se a gente tem uma comunicação nessa VLAN, será que eu consigo fazer a minha segunda máquina, essa máquina aqui, navegar pela primeira? Consigo. É só eu alterar o meu gateway. Aqui, com certeza, não vai estar navegando. Ó. Porque eu já tinha feito esse lab em teste. Vou dar um vim /etc/networking /interfaces. Vou desfazer isso aqui. Vou restartar aqui o serviço de rede da minha máquina virtual. Beleza. Restartado. IPA. Deixa eu ver se as minhas interfaces estão up. Estão todas up. Deixa eu ver se eu pingo para a internet. Só estou desfazendo o que eu tinha feito para teste aqui. Beleza. Então, eu tenho esse IP 10.20.00/24. Eu tenho essa classe em uma VLAN, que é a VLAN 333, que está entre as duas máquinas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu vou fazer reencaminhamento de pacotes no Linux, ou seja, ele vai reencaminhar pacotes, fazer forwarding de pacotes, eu tenho que habilitar isso, porque ele não vem habilitado por padrão. Onde eu habilito? /etc/sysctl.conf. Nesse arquivo aqui, vão ter algumas configurações. Essa linha aqui, ó, net IPv4, ela vai vir comentada. Então, vocês vão fazer o quê? Vão vir aqui, ó, net IPv4 IP forward igual a 1. Vocês vão vir aqui descomentar essa linha. Então, ele vai fazer o forwarding de IPv4.
Como eu não vou fazer nada com IPv6 agora, eu não vou habilitar o forwarding de IPv6, só do IPv4. Então vou salvar o arquivo. E para recarregar a configuração desse arquivo, vocês digitam sysctl-p. Então aqui ele vai recarregar e vai dizer, ó, a única coisa que estava ativo é o forwarding de IPv4. E nisso o Linux de vocês já está apto a fazer reencaminhamento de pacotes. Então agora a gente precisa só fazer a configuração do nosso NAT. O nosso NAT, vamos ver aqui as nossas interfaces. Então a gente vai fazer um masquerade aqui. Para quê? Tudo com origem a essa rede, que esteja saindo por essa interface, a gente vai fazer um masquerade. Então, iptables -tnat -a maiúsculo, qual a chain que eu tenho que fazer. Vamos ver se vocês estão manjando de firewall. Qual a chain que eu tenho que fazer o meu NAT? Quem vem do MikroTik aí é srcNAT. Tá certo, mas não se aplica o iptables. O Leone acertou. Post-routing. No MikroTik, o srcNAT é um apelido para o post-routing. E o destinat é um apelido para o pre-routing. Então, é um nome mais amigável ali que o RouterOS tem. Então, post-routing, srcNAT. Pre-routing, destinat. Então, no MikroTik ele muda esses nomes. Então, vou fazer um append em post-routing. O que? Tudo com origem a 10.20.00/24, que esteja saindo, então, menos O de output, em qual interface? ENP0S3. Então, saindo nessa interface, eu dou um jump. Para onde? Masquerade. Deixa eu ver a minha regra. Opa, -tnat. Então, a minha regra, masquerade em tudo com origem a 10.20.00/24 com destino a qualquer coisa. Aqui ele não mostrou a interface. Deixa eu ver. iptables -help. Ele mostrar a interface é... -v. -v. Então aqui é o masquerade ao saindo dessa interface. Então o que eu vou fazer agora? Na minha outra máquina, eu vou mudar meu gateway. Então hoje, se eu der um route -n, eu não vou ter esse pacote instalado. Então ip routes show. Então, ó, minha rota default está via 192.168.10.1. Então, a minha rota default é realmente para minha rede LAN. Eu vou alterar essa rota. Como? Eu vou lá no meu network, em interfaces, e vou alterar. Então, agora, na minha interface que eu recebi um DHCP, eu vou botar estático e vou colocar apenas um endereço nela, para eu ter comunicação. E na minha VLAN, eu vou adicionar um gateway. Então agora eu vou salvar o arquivo e vou dar o comando systemctl restart networking. Vocês lembram que às vezes a interface não sobe, né? Que é devido a essa configuração aqui de allow hot plug. O allow hot plug, ele não sobe a interface automaticamente como alto. Então o que vocês podem fazer? No systemctl restart networking, 2 es comerciais e fup e a interface que vocês querem subir. Porque o que isso vai fazer?
Ao primeiro comando retornar sucesso, ele executa o segundo. Ele não executa o segundo caso o primeiro falhe. Beleza? Então, restartou. Se eu der um IP route show, vejam que a minha rota default mudou. Ou seja, minha saída do link dessa VM é minha VLAN agora. Se eu der um ping 8.8.8, está navegando. Vou dar um trace route 8.8.8.8. Então podem ver que o meu primeiro salto é minha outra máquina. E dessa máquina, aí ele passa realmente para minha rede LAN. Meu 926810. Então eu adicionei um salto aqui que é minha outra máquina. Eu fiz o masquerade. Só que agora, isso aqui não estava no cronograma. Mas digamos agora que tem... Deixa eu ver o que tem de rodando aqui. Tem Apache 2? Tem. Então, deixa eu dar um cd /var www html echo index html vim index html. E que eu vou escrever o que? Um H1 dizendo máquina atrás do NAT /H1. Digamos que eu queira acessar essa máquina que está atrás do NAT, o Apache dela. Como é que eu vou fazer isso? Vocês conseguem me dar uma ideia? Tenta a sorte aí, cara. Isso aí, Destinat. Que o Destinat, ele vai ser, no caso, um redirecionamento de portas, né? Então, eu vou redirecionar uma porta para outra. Eu faço um redirecionamento de portas em qual chain da tabela NAT? Em qual chain da tabela NAT eu faço um redirecionamento de portas? Em pré-routing. Lembram que eu falei, comparando com o MikroTik, pré-routing Destinat, post-routing Cercinat. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro acessar aqui, ó, 192.68.10.100. Ó, não é aquela página que eu mostrei para vocês. O que eu escrevi na página aqui? Escrevi máquina atrás do NAT. Não é isso que eu estou acessando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um redirecionamento de portas. iptables -a -t NAT -a maiúsculo pré-routing. Em pré-routing eu vou fazer o quê? Tudo com destino a 192.168.10.100, que é o IP que eu tenho para o lado da minha rede LAN, com destino à porta 80, eu vou fazer um jump para DNAT. DNAT para 10.20.0.2 menos depart menos aqui multiple -d not allowed iptables -nl.
Opa, menos help. Menos D. Então eu posso fazer assim. Não. É menos D. Isso eu posso fazer então o seguinte, fazer diferente. Menos I NP0S3 menos deport 80 badge argument menos I input name. Aqui ficou o D. Menos deport aqui no option. Destino porta. Aqui falta um protocolo TCP também, menos PTCP. Isso aí que faltou. Então, iptables, menos NL, menos TNAT. Então, aqui eu fiz um port forwarding, menos E. De tudo que entrar na NP0S3, eu poderia colocar com IP que fica melhor. Então, vamos até mudar aqui, que o que faltou era o protocolo, que eu esqueci de botar. Menos replace, pre-routing 1. Eu não vou colocar a interface, eu vou colocar menos D 192.68.10.100 ptables menos NL menos TNAT. Então, tudo com destino a 192.68.10.100 no protocolo TCP na porta 80, eu faço o quê? Faço um destinat para o 10.20.02. Então, menos TNAT, menos V. Então, aqui, ó, podem ver. Vou dar um F5. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está contabilizando o pacote. Contabilizou. Deixa eu ver aqui a minha regra de novo. Aqui é 80 também. Tá carregando. Será que não abriu? Vou fazer um teste. Nmap menos PN 192.68.10.100 a porta 80 sudo filtrado, então não tem o serviço rodando aqui. Systemctl status Apache 2. Esse aqui ele tá rodando, tá, mas eu quero na 100. SS menos PUTNL menos PUTNL. Na porta 80 ele está escutando em todos os endereços, então aqui está correto.
rota default, TCP, destino 92008 10 100, destino a porta, tá, fazer o seguinte, porta 8080 eu já tenho uma Apache rodando aqui também, 8080. Filtrada, ptables -nl, não tem firewall, aqui também não tem firewall, tá contabilizando o pacote, PA 10.20.02, tá correto? Nmap -pn -ss 10.20.0.2 -p80. Install Nmap. Vamos ver se a porta tá aberta nesse endereço. O redirect, Renato, ele vai fazer ele vai redirecionar para a porta local, ele não vai fazer um destinate. Um redirecionamento de portas, no caso. Então, aí seria, caso fosse um proxy ou alguma coisa assim, aí tu usaria o... Tá open. Deixa eu ver minha regra de novo. iptables -nl -tnat -v. Então, DNAT, protocolo TCP, na origem qualquer coisa, com destino ao 92.6810.100, destino à porta 8080, e direciona para 10.20.02 na 80. Vou usar um -i, NP0S3, filtrada, como se meu host não respondesse. Deixa eu ver, deixa eu analisar melhor aqui, só um momento. Tá contabilizando o pacote. Deixa eu fazer um teste aqui dessa máquina de novo. Ver se contabiliza. Contabilizou. Vida filtrada.
reto. Filtrado. Por que filtrado? Ptables menos NL menos V. Policy accept. Trocar esse masquerade. Menos O NP0S3 com origem 10.20.00/24 menos J SNAT .to 268.10.100. Ping. Funcionando. Ainda filtrado. Ele não responde, ele repassa para cá, mas não responde. Ah, sim. Sim. Claro, não vai funcionar. Tem uma rota aqui para o 9268. Então ele não vai enviar para minha default. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um redirecionamento pro SSH também. Então vou fazer aqui um 2222 para a porta 22. E aqui eu vou ter que dar um comando. Eu vou abrir aqui minha VM direto. Gabriel. ifdown np0s3. Eu fui na máquina certa? Sim. IPA ficou a S8 ativa. Então aqui eu substituí. Não era para substituir. Aqui é 80. Aqui 80. E aqui eu não uso menos R, eu uso o A. E aqui vai ser 22. E aqui 22. Open. Não sei se vocês entenderam o problema que estava acontecendo aqui. No caso, minha máquina Debian Lab, ela estava fazendo um redirecionamento de portas para minha segunda máquina. Só que qual era a origem do meu pacote? Era a minha máquina local aqui, que tem um 92.68.10.50. Beleza, ele redirecionou para o 10.20.02. Chegou no 10.20.02, ele olhou aqui,
recebeu o pacote e na hora de devolver ele já tinha uma rota para essa rede 192.6810 em outra interface, então ele devolvia para aquela interface. Só que não era para devolver por ali, era para devolver pelo redirecionamento de porta. Mas como ele já tinha uma rota, ele não mandava para a rota default. Então eu desabilitei minha interface aqui com aquele IP e agora funcionou. E sim, ele estava mandando para outra rede. Era porque eu já tinha uma rede configurada com aquela classe de IP. Isso aí, então, ó, eu vou acessar agora aqui na porta 8080, ó, e máquina atrás do NAT. E se eu for acessar na 80, é minha máquina normal. Na 8080, a máquina atrás dela. Então eu fiz um redirecionamento de porta no meu servidor. Beleza? Todos compreenderam? É, mais ou menos, mas não seria um loop, Will. Ele ia descartar o pacote, porque a minha máquina não esperava receber aquela resposta por ali. Agnaldo, tá tudo na apostila. Essas mesmas regras estão todas na apostila. Só as de Destinat não. Deixa eu até copiar aqui. Então, eu vou fazer um iptables save. Então aqui estão a de NAT. Vou copiar para vocês. Eu mandei aí no chat. É só colocar um iptables antes do -a ali que vai funcionar. Beleza? Vocês querem fazer uma pausa rapidinha para... Posso sem problema. Eu querem deixar para as 9h30 ali, querem fazer uma pausa. Beleza, 15 minutinhos então, às 21h25 a gente tá voltando. Vocês têm disponibilidade até um pouco mais tarde hoje? Que a gente tem aqui 81 slides só. Então, até 6 da manhã tá tranquilo então. Não, beleza. Então assim, quem puder, vai ficar gravado de qualquer forma. É que a gente tem bastante conteúdo e amanhã, como a nossa última aula, infelizmente, a gente precisa passar todo o conteúdo. Então até deixa eu ver aqui em que slide a gente está no 28. Então, a gente terminando a parte de segurança hoje, já tá legal. Porque amanhã tem pouco conteúdo aí. Porque a parte de segurança é realmente o conteúdo mais pesado. O resto dá para passar tudo amanhã e sobra um tempo para bater um papo ainda e tirar algumas dúvidas. Mas a de segurança é um conteúdo um pouco mais denso. Então, seria importante a gente terminar hoje. Eu vou desenhar aqui para você. Color Paint. Já vou avisando que eu e Picasso a gente tá perto, porque eu sou um ótimo desenhista aqui. Então aqui, ó. Tá meu roteador. Eu vou desenhar aqui com cabos, mas tava no wireless, então só para vocês entenderem. Aqui desenhar um switchzinho. E aqui tava o meu notebook. Aqui é meu note. Aqui a minha. Aqui meu firewall.
aqui a minha segunda máquina. Só marcar o quadradinho embaixo de zoom ali que ele fica transparente. Tá, só um minutinho. Máquina 2. Como é que eu marco ele aqui? Ah, zoom. Beleza. Abaixo aí do zoom. Seleciona o texto. Tá Ele louco? não. Tem que se repetir no Paint aí, tá foda, hein? Ah, cara. Tá, vamos prosseguir. Ó, melhorou. E aqui, em verde, eu tenho um cabinho virtual que ligava essas duas máquinas numa VLAN. Essa VLAN 333. Deixa eu diminuir um pouco o texto aqui. 16. 16. Aqui eu tinha o 10. Aqui vai ser preto. Aqui eu tinha o 10.20.0.2/24. E aqui o... Achou, guri. 10.20.0.1/24. Aqui eu tinha o 192.168.10.101/24. Opa. Um 192.168.10.100/24. E aqui 192.168.10.50/24. Isso aqui é um probleminha bem simples de rede. O que acontece? Aqui no Firewall eu criei uma regra dizendo: tudo na porta 8080 que chegar na minha interface manda para 10.20.0.2 na porta 80. Eu criei essa regra aqui no meu firewall. Até aí tudo bem. Então qual era o trajeto que o pacote ia fazer? Aqui em azul eu vou fazer a ida, em vermelho eu vou fazer a volta. O meu Note originou um pacote. A origem é quem? 192.168.10.50. Ele estava enviando o pacote para onde? 192.168. Aqui é 10, não é 0. Aqui é 10. Não consigo editar o texto. Que porcaria. Aqui, só para vocês entenderem, não é 0, é 10. Vou colocar em cima. Aqui é 10, não 0. Só para lembrar. Então, a origem do pacote 192.168.10.50. Então, o pacotinho foi gerado origem 192.168.10.50. Destino 192.168.10.100 na porta 8080. Aqui uma porta aleatória alta que ele abriu. Beleza. Então, o caminho foi o quê? Do meu Note foi pro Firewall. No Firewall, ele encontrou uma regra. Tudo que chegar na porta 8080 manda para 10.20.0.2. Aí ele fez o que o Firewall manda. Ele mandou para cá e mandou para cá.
aqui ele recebeu esse pacote. Só que, para quem ele vai responder? Para quem ele vai responder esse pacote? Ó, a origem é quem? A origem dele não é 192.68.10.50? Vocês concordam comigo? Que ele tem que responder para 192.68.10.50? E vocês também não concordam comigo que se eu tenho uma rota para essa subnet, ele não vai mandar para o gateway dele? Ele vai largar na porta de cima. E aí, como vai funcionar isso aqui? Não ia funcionar, porque ele tinha uma rota aqui para outra interface com aquela mesma subnet. Então, por isso, não funcionava aquele cenário. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui e matei essa interface. Desabilitei. Eu poderia ter removido IP, poderia ter feito inúmeras coisas aqui, mas eu só desabilitei. E aí, o tráfego voltou por aqui, porque eu não tinha mais aquela rota. Então, o tráfego voltou por essa rota aqui. E retornou para o Node. Tabela de rota. Probleminha básico de redes aí. É a rota mais específica, é isso aí. Qual é a rota menos específica que existe? Vamos ver se é. A rota default. Então, como eu tinha uma rota mais específica aqui, ele nunca ia mandar para minha rota default. Então, por isso que não funcionava. Mas eu não lembrava que eu tinha essa subnet na minha tabela de rotas. Então, por isso que não funcionava a minha rede. Agora, deixa eu ver. IP. Voltou. Agora, como subiu minha interface de volta, ela está up, ela não carrega mais, então acontece o mesmo problema. Compreendido? Se vocês quiserem aqui uma obra de arte, eu vou mandar para vocês ali. Beleza? Eu vou parar de compartilhar minha tela agora. E aí vocês podem jantar e a gente volta daqui a pouco.